Oi, Bem-vindo, bom dia, Valério. bom dia. Como vai? Tudo bem, Renato, Dri, a todos aqueles que acompanham a Fórum? Cá É, estamos. muito bom te receber, Valério. Faz tempo que eu estou para te chamar aqui. Valério é um dos grandes intelectuais brasileiros aí do marxismo e do trotskismo, e sempre bom ouvi-lo, sempre bom conversar com ele. Falava de você esses dias aqui, Valério. Quem está aqui pertinho da gente é o Sérgio Amadeu, você deve Ah, conhecer. conheço. E aí 40 estávamos anos. lendo, lemos um artigo teu aí que você publica na Fórum sempre, e estávamos conversando sobre você, sobre coisas que vocês viveram juntos, enfim. Valério, eu quero já começar contigo jogando a bola para a conjuntura. O que você está avaliando do atual momento político brasileiro, lá, Valério? Bom, eu acho que o centro da conjuntura é uma evidência, é a tragédia da gestão da peste, da pandemia avassaladora, que durante o mês de março transformou o Brasil no epicentro mundial, com uma taxa de expansão do contágio catastrófica e com uma evolução, Renato, de um quadro em diversas dimensões apocalíptico. Nós estamos falando de superlotação de UTIs, nós estamos falando do drama das equipes médicas que têm que decidir diante de listas de espera quem tem acesso a tratamentos em unidades de terapia intensiva e quem permanece na enfermaria e, portanto, tem muito menos chances de sobreviver. Nós estamos falando da crise de insumos para a operação das próprias UTIs. Nós estamos falando, portanto, de um colapso hospitalar que é a antessala de um possível colapso funerário. E, portanto, esse é o elemento central da conjuntura, e ele explica, em que grande medida, o tensionamento político que acabou se traduzindo em pressões que evoluíram para uma reforma ministerial e para um fracionamento no interior da classe dominante, enquanto a massa da burguesia, a massa do empresariado, né, aqueles 3 milhões de pequenos, médios e grandes proprietários, em sua maioria, continuam oferecendo sustentação e apoio ao governo Bolsonaro, há uma ruptura, uma fissura, uma brecha em um núcleo mais poderoso, mais concentrado, o que nós podemos chamar uma fração poderosa do PIB, que é a forma como a imprensa tenta... É o eufemismo falar da grande burguesia, né? Os capitalistas realmente muito poderosos lançam um manifesto com críticas ao governo, exigindo, inclusive, mudanças dentro do governo, e abre-se uma luta pública, Dri, uma luta pública entre as 4 alas dentro do governo de extrema-direita com 4 alas, e pela primeira vez as diferenças entre as frações do governo se manifestaram de forma pública, com o Centrão enfrentando o Paulo Guedes, com a ala bolsonarista enfrentando as tensões do Centrão, e finalmente tivemos a crise militar e tivemos o efeito chave, para concluir, Renato, o efeito chave, talvez o fato político mais importante, que foi a vitória imensa, a vitória democrática, na verdade, mais importante dos últimos 5 anos, que foi a transferência para Brasília do foro do julgamento dos processos contra o Lula, com a anulação das sentenças de Sérgio Moro em Curitiba e, na sequência, a espetacular sessão da segunda turma, em que, de virada, foi aprovada a suspeição do Sérgio Moro e, portanto, foi, em grande medida, enterrada a Operação Lava Jato. Então, foi um março em que a evolução catastrófica, o cataclismo da pandemia atingiu seu ápice no Brasil,
o desemprego superou os níveis mais elevados de toda a série histórica e a turbulência na superestrutura culminou com a recuperação dos direitos políticos do Lula, que muda toda a conjuntura. Altera todo o quadro de perspectivas de evolução da conjuntura, porque impacta a consciência de dezenas de milhões de que é possível derrotar Bolsonaro, de que há uma alternativa ao governo Bolsonaro, e a esquerda entra de novo na disputa política pelo poder. E é nesse contexto que eu estou vendo, portanto, um cenário diferente a partir de março, em comparação com aquele que nós tivemos no primeiro ano da pandemia. Renato? Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de você responder, que a Adri lesse os superchats, os comentários, e falasse do membro que acabou de chegar. A pergunta, Valério, é a seguinte: esse março foi um março diferente, né? As águas de março da política foram bastante fortes, provocaram uma relativa tsunami no país. De repente, a gente tem outras perspectivas, como você acabou de falar. Mas entrou um elemento novo aí, que essa tensão, ou pelo menos a gente não sabia que existia esse elemento, entre uma parte da ala militar e o bolsonarismo. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você está vendo isso. Se você acha que o Bolsonaro ficou mais fraco agora que a gente descobriu que essa tensão existe, ou que ele, ao reagir rapidamente e recolocar novos comandantes militares, se fortaleceu. Dri de Lorenzo, com as chamadas aqui dos comentários. Deixa eu ler aqui. Olha só, Marcos... Está um pouquinho escuro aqui, tá? Me dá um minuto. Tá. Marcos Abreu, Maricá tem um prefeito do PT que inaugurou o hospital Che Guevara em bela homenagem ao grande Che, e se trata de um hospital referência para a Covid. É verdade, Maricá, o hospital se chama Hospital Che Guevara. E tem aqui um novo membro que eu queria dar as boas-vindas, que é justamente o Marcos Abreu. E lembrando que você também pode ser membro aqui do canal da Revista Fórum, é só clicar aí embaixo, tem um botãozinho, seja membro aqui no YouTube, e aí você apoia o jornalismo aqui da Revista Fórum. Valério, contigo. Eu tenho publicado uma série de artigos, alguns ensaios, que trabalham com a ideia de que nós temos no Brasil um governo de extrema-direita, que tem 4 alas, 4 frações no seu interior. Veja, todo governo tem heterogeneidades. Nunca existiu até hoje nenhum governo que fosse completamente homogêneo. O governo de extrema-direita, que surge da eleição de Bolsonaro, ele tem 4 alas que não têm o mesmo peso dentro do governo. A ala ultraliberal, que é liderada claramente pelo Paulo Guedes, a ala militar, a ala neofascista, que é propriamente a ala bolsonarista, e o Centrão. O Centrão ele substitui em grande medida o que era a ala lavajatista comandada pelo Sérgio Moro, que rompe em julho do ano passado. São 4 componentes. Portanto, eu vejo a ala militar sendo uma ala diferenciada da ala bolsonarista. Todo o governo é de extrema-direita, mas é diferente o neofascismo. O neofascismo ele é uma corrente política muito perigosa, porque o objetivo estratégico do neofascismo é impor uma derrota histórica à classe trabalhadora. Toda análise marxista, Renato, ela se constrói interpretando, atribuindo sentido ao movimento das organizações, partidos, lideranças, que são a expressão das classes sociais. O neofascismo é uma corrente burguesa, evidentemente uma corrente que corresponde aos interesses dos capitalistas, mas que se apoia na mobilização contra-revolucionária das camadas médias e que persegue um objetivo estratégico, que é quebrar a coluna vertebral da classe trabalhadora, impor a desmoralização da classe trabalhadora, subverter as relações sociais. E, para isso, o neofascismo quer mudar o regime político. Ele necessita que as instituições do Estado estejam
em máxima centralização a partir do executivo, com o controle do aparelho militar policial. Muito bem. A ala militar é uma ala de extrema-direita, o que prevalece como pensamento político na alta oficialidade, quando nós pensamos os 180 generais do Exército, ou os 80 almirantes da Marinha, ou os 80 tenentes-brigadeiros da Aeronáutica. Quando nós pensamos essa estrutura, grosso modo, 350, da alta oficialidade brasileira, estes profissionais da gestão do aparelho militar, eles foram, em sua imensa maioria, educados ideologicamente. A visão do mundo corresponde a uma visão de extrema-direita. Eles são homens da Guerra Fria, eles são homens do período histórico do pós-guerra, quando a América Latina era interpretada a partir de Washington como uma área semicolonial em que existia o perigo de revoluções sociais. E isso, fundamentalmente, atinge o ápice da conflitividade depois da vitória da Revolução Cubana. A Revolução Cubana marca um antes e um depois. Muito bem. Esta mentalidade, que é uma mentalidade reacionária, prevalece na alta oficialidade. Alguns destes oficiais, além disso, são também simpatizantes da ala neofascista. Não são todos neofascistas. E, portanto, a ala militar compõe o governo, mas é uma fração com independência relativa do centrão, dos ultraliberais e da ala propriamente bolsonarista. O que, na minha interpretação, nós assistimos, e é difícil, evidentemente, atribuir, qualificar a análise, porque é opaco. Não há transparência nas Forças Armadas, elas têm um grau de centralização que impõe o que, na tradição leninista, a gente chama o centralismo de organismo. Não sei se vocês conhecem este conceito. O centralismo de organismo é a ideia de que as discussões que se fazem num comitê são internas a este comitê. E, portanto, as dissidências dentro do comitê não são públicas. Eles fazem uma interpretação do seu lugar na política que é de máxima centralização. Portanto, é opaco. Mas tudo sugere, pelas mensagens que foram enviadas pelo Azevedo, em particular, quando foi demitido, que há uma resistência da cúpula militar a aceitar incondicionalmente as pressões da ala bolsonarista. Portanto, a ala militar não rompeu com o governo, porque era um problema que nós poderíamos, como hipótese, nós poderíamos nos perguntar: o conflito com Azevedo permite paralelo com o conflito com o Sérgio Moro? Porque com o conflito com o Sérgio Moro, a ala lavajatista saiu do governo. E o governo mudou de posição em relação à Operação Lava Jato. Bolsonaro tinha feito concessões ao Sérgio Moro em torno da Operação Lava Jato. Com a ruptura, toda a ala lavajatista, portanto, o Ministério Público, a fração do Supremo Tribunal Federal, que respondia à perspectiva estratégica de Sérgio Moro, tudo isso se deslocou para a oposição ao governo. Teria acontecido algo semelhante, Renato, com o deslocamento do Azevedo? Ou seja, o conflito foi da mesma gravidade, sim ou não? Tudo sugere, uma semana depois, e no contexto de que é muito opaco, que a ala militar não desembarcou. Não houve ruptura. Houve tensionamento. Mas não houve ruptura. Ou seja, a ala militar continua sendo uma componente, um dos 4 pilares, um dos 4 alicerces do governo de extrema-direita. Nesse contexto, o governo atravessou março e hoje está com posições semelhantes às que tinha em fevereiro. Está mais fortalecido ou enfraqueceu? Eu creio que a resposta é clara. Do ponto de vista da relação política, que é um nível de análise, é um nível de abstração, e da relação social de forças, né? O nível político estuda a superestrutura da vida da sociedade. A relação social de forças são as posições recíprocas que as principais classes e grupos sociais têm umas em relação às outras. Neste marco, creio que é claro que o governo enfraqueceu em março. A dinâmica é de enfraquecimento.
Bom, aí vem o termômetro marxista. Quanto? Porque é diferente. É diferente um desgaste abrupto, vertiginoso, e é diferente de um processo de tensionamento, enfraquecimento lento. Eu creio que nós estamos falando ainda de enfraquecimento lento. Ou seja, que a vitória que o governo obteve em janeiro na eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado bloqueia a iniciativa de CPI, para não falar de impeachment, mas bloqueia qualquer iniciativa de fiscalização que possa mostrar a vulnerabilidade, entre aspas, eu estou usando um eufemismo diplomático para falar das brutalidades, das boçalidades. Se me permitem, é a hora do almoço, eu quero evitar palavras pesadas, a bestialidade do que são as operações do governo Bolsonaro. Está bloqueada na CPI no Congresso Nacional. Então, nós estamos falando de um enfraquecimento. Isso se expressa em divisão na classe dominante, o núcleo duro dos capitalistas lançando o Manifesto dos 500. O jantar de ontem é uma tentativa de resposta ao Manifesto dos 500, evidentemente, mas não vou muito longe com o Flávio Rocha, com o Riachuelo e com a turma da bufunfa do Safra pedindo aplauso para o Paulo Guedes no meio de jantar, segundo foi revelado hoje pelo valor. Imprensa, pelo valor. E vejo também desgaste nas camadas médias. Quer dizer, você tem uma situação hoje, Renato, que é o seguinte: nós ainda temos alguma coisa, pelo menos em torno de 30 milhões de famílias que têm planos de saúde privado. O que adianta ter um plano de saúde privado hoje, abril de 2021 no Brasil? Pegou Covid, está em grupo de risco, tem vulnerabilidades, ou eventualmente nem sequer tem comorbidades, nem sequer é grupo de risco, mas tem uma evolução negativa da infecção. Para que serve o plano privado? Não tem vaga nas UTIs. Então, isto produz um desgaste nas camadas médias, a incapacidade da gestão da pandemia, com fracionamento, como seria de esperar. Os pequenos proprietários estão desesperados com medo de que haja um lockdown de 2 ou 3 semanas, que é uma irracionalidade espantosa, porque, evidentemente, o que Araraquara, em menor medida Belo Horizonte, demonstra é que o custo por 2 ou 3 semanas de uma interrupção da circulação é muito menor do que o efeito devastador da expansão à deriva sem controle da pandemia. Dri, Renato? Pois é, e Araraquara, a gente estava falando disso, é demonstração, né? Eles fizeram um lockdown severo e conseguiram, agora estão há 2 ou 3 dias sem mortos por Covid. Queria dar as boas-vindas para o Greb Messor, novo membro aqui do canal, e tem aqui vários elogios. Chico Pedro, que preparo do professor, parabéns, muitos elogios aqui pela análise. Tem aqui o Marcos Veloso. Bom dia, e esquerdistas da live, grande companheiro, lutador socialista Arcari. Rovai, não sei se você tem alguma pergunta agora? Não, eu queria, continuando na minha... Tinha uma lógica as perguntas, vou fazer mais uma aqui, depois aí você fica à vontade também, viu, Dri? É o seguinte, agora o que esperar desse futuro político próximo? Né? E como, na sua opinião, de intelectual de esquerda, o campo progressista e as esquerdas devem atuar a partir do que foi esse março tsunâmico? É verdade. Que águas de março que nós tivemos, hein? Não, no Brasil de tédio a gente não morre, viu? Aqui realmente todo dia é uma bomba, é um leão todo dia. É duro. É duro, mas é desafiador, porque isso demonstra a potencialidade da sociedade brasileira. O Brasil pode mudar, né?
Eu não sei se vocês sabem, a minha família saiu do Brasil depois do golpe de 64. Eu saí em 66 aos 9 anos, fiquei 12 anos fora do Brasil. Portanto, todo, digamos, o período da minha formação, transição para a vida adulta, foi fora do país. Foi quando eu me transformei em marxista, muito jovem, aos 15, 16 anos, comecei a ter uma militância na esquerda, na resistência contra a ditadura de Marcelo Caetano em Portugal. Mas eu decidi aos 21 voltar para o Brasil, sabe por quê, Renato? Porque depois da derrota, do momento mais agudo, mais desafiador, mais empolgante da Revolução Portuguesa, quando você vive aos 16, 17, 18 anos uma revolução, aquilo... É a Revolução dos Cravos, chamada Revolução dos Cravos, 74, 75, né? 75 foi o ano-chave da minha vida, foi quando eu compreendi que era possível. Era possível uma revolução socialista inspirada no que foi o que existiu mais avançado no século XX, né? O processo inicial da Revolução Russa. Aí eu decidi voltar para o Brasil. Eu decidi voltar para o Brasil, Renato, porque aos 21 anos eu me dei conta do privilégio que era ter nascido numa família brasileira. Minha mãe trabalhava no Itamaraty, por isso saímos do país, né? A minha mãe era muito ligada ao governo Goulart, foi secretária do Santiago Dantas no Itamaraty. A carreira dela acabou aos 40 anos. Era ir para Brasília, para uma salinha sem janela, ou escolher algum dos países mais difíceis do mundo. E ela não teve muita alternativa, teve que ser Portugal, e veio Salazar com o pacote completo. Mas aos 21 eu voltei porque eu tinha essa expectativa quando, no primeiro semestre de 78, eu vi as notícias das greves do ABC. E eu disse, é para lá que eu vou. Eu vou me unir o meu destino a essa classe trabalhadora e esse povo. Então, que perspectivas? Eu olho com evidente máxima severidade a conjuntura atual. Nós temos que ser, como sempre, lúcidos e sérios na análise. Portanto, toda análise da realidade ela é construída com perspectiva crítica, cética, objetiva. Hoje o quadro é ainda terrível. Vamos dizer as coisas como são. Ele é terrível pelas condições sanitárias. Nós vamos continuar tendo, por umas 2 ou 3 semanas, no mínimo, taxas muito, muito elevadas de mortes, de óbitos. Eu tenho expectativa que, em alguma medida, uma combinação de elementos desacelere a taxa de contaminação, embora haja uma péssima notícia, que esta nova cepa que surgiu em Belo Horizonte, não temos muito ainda condições de avaliar qual é a gravidade dessa variação do vírus, mas eu tenho a expectativa que teremos ainda um abril muito, muito, muito duro do ponto de vista da pandemia, portanto, com um impacto na consciência de dezenas de milhões devastador, porque estas mortes diárias, digamos, não são somente as estatísticas, nós estamos sendo cercados, vocês devem ver nas vossas redes sociais, todos os dias vêm as notícias daqueles que perderam a vida, que são muito próximos às nossas. Então, essa lista terrível do obituário que chega tão perto. Ontem perdemos o Bose. O Bose foi professor da minha companheira, trabalha também com crítica literária. É dura, vão ser semanas difíceis. Ao mesmo tempo que o auxílio emergencial que foi aprovado pela Câmara é completamente insuficiente, porque permite comprar um bujão de gás e 1 quilo de carne. Quer dizer, é um esparadrapo para curar uma febre de 43 graus, não é nem sequer uma aspirina. Quer dizer, é muito insuficiente, logo, muito difícil que, sobretudo, nas regiões mais pobres das grandes cidades e nas regiões mais pobres do país consiga achatar a curva com algum grau de distanciamento social. Vão ser semanas muito difíceis, em que a pandemia vai estar no centro, o desemprego não diminui, aumenta, evidentemente, nesse contexto, e a luta política fica muito, muito dura, porque a questão de fundo é saber em que medida o governo Bolsonaro cede ou não à pressão que o núcleo duro da burguesia paulista faz para que ele assuma uma responsabilidade. Tudo indica que não, Renato. Quer dizer, que há um elemento irracional, eu diria, diabolicamente malvado,
Isto é em homenagem, esta imagem, esta metáfora é em homenagem às barbaridades que nós tivemos que ouvir ontem durante o julgamento no Supremo da liberação ou não dos templos para os cultos, quando foi invocado a decisão de martírio dos cristãos para a defesa da sua fé. Então, eu diria que há um elemento diabolicamente irracional no discurso de ontem do Bolsonaro do jantar, e já o tinha feito de resto de manhã em Chapecó, furioso contra qualquer lockdown. Então, o lockdown passou a ser um tema central, porque, evidentemente, todos os direitos, inclusive o direito de ir e vir, o direito de culto, o direito de circulação, todos os direitos são anulados por outros direitos. É o princípio, digamos, é a aula inicial do primeiro semestre de um curso de filosofia no primeiro ano do ensino médio, Renato. Todos os direitos são parcialmente anulados por outros direitos. O direito à vida de muitos vem antes do direito de circulação de alguns. Não há direitos absolutos. E, portanto, mesmo a liberdade de ir e vir, ela é limitada por outros direitos. Neste caso, a segurança sanitária. E a palavra segurança tem muita importância num momento como esse. E é realmente um paradoxo da nossa vida pública que o presidente de extrema-direita, com um discurso neofascista, se apresente diante da nação como a última trincheira de defesa da liberdade. O que é como se nós tivéssemos entrado num filme de horror em que tudo se transformou no seu contrário. Então, perspectivas. Abril terrível, como foi março, enrijecimento e crescente isolamento do governo de extrema-direita, tensão no interior da classe dominante para pressionar a unificação de uma candidatura liberal de direita contra Bolsonaro, em função da polarização que março trouxe com a recuperação dos direitos políticos do Lula. Isto termina, veja, Renato, tem muita importância. Por quê? Embora seja uma decisão jurídica, e nós temos que aguardar agora, quarta-feira que vem, o julgamento no plenário do Supremo da decisão do Fachin, que é muito difícil de ser revertida, mas não é impossível. Eu estou aberto a ver qualquer coisa no Supremo. E se, de repente, o próprio Fachin muda de posição? E ele poderia atrair pelo menos outros 4. Não seria difícil, se ele mudasse de posição, atrair o Barroso, o Fux, a Rosa Weber e, evidentemente, já tem o Castro. Então já teria um fim, faltaria um só voto para reverter a decisão que ele tomou de forma monocrática. Não acho que seja o mais provável. Eu creio que há realmente uma divisão na classe dominante em relação à Operação Lava Jato. E creio que politicamente o Sérgio Moro está enterrado. Mas é evidente que há uma fração da classe dominante, este núcleo, sobretudo paulista, que concentra a grande riqueza. Há um desconforto com o Bolsonaro e há a decisão de construir uma terceira candidatura contra o Lula, para disputar o espaço de oposição a Bolsonaro. Nesse terreno, Ciro Gomes se move como um aventureiro, como de resto foi a sua trajetória. Lembremos que Ciro Gomes atravessou os últimos 40 anos mudando o seu lugar político. Eu conheci o Ciro na eleição de 79 da UNE, eu fui candidato em 79 à direção da UNE, quando o Ciro foi candidato pela chapa da maioria. Era a chapa da direita. Conseguiram ficar em último lugar no processo das eleições diretas. Nesse momento, ele era filiado à Arena
E no início dos anos 80, o pai dele foi prefeito em Sobral. Portanto, ele surge na luta da vida política como herdeiro do pai, a partir do partido da ditadura, filiado ao PDS. É pelo PDS que ele se elege deputado estadual no Ceará, pela primeira vez. E depois tem toda uma evolução errática. O que queremos dizer quando é errático? Um líder político é errático quando ele troca de lugar de forma inusitada, surpreendente e com uma certa frequência quase inexplicável. Então, ele é eleito pelo PDS, depois se desloca para o MDB, depois se desloca para o PSDB, porque se associa ao grupo mais poderoso naquele momento, na segunda metade dos anos 80, no Ceará, dentro do MDB, que era a fração do Tasso Gereissati. A família Gereissati, como sabem, é uma das famílias mais importantes da burguesia cearense. Então, ele une o seu destino ao Gereissati. Através do Gereissati, ele abre o caminho para ter um lugar no governo do Itamar Franco, depois no governo Fernando Henrique, rompe com o PSDB e, pela legenda do ex-Partido Comunista, pelo PPS, é candidato à presidência da República em 98. Compreendem a pirueta? No intervalo de 20 anos, ele surgiu no partido da ditadura e em 98 foi candidato à presidência pela maioria do ex-Partido Comunista. Mas não para, porque ele gosta de nos surpreender. Em 2002 é de novo candidato, ainda pelo PPS, mas rompe com o PPS para ser ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula, depois entra no PROS, que é um partido de aluguel, para depois ir para o PSB, para o partido da família Campos, herdeira da tradição política do Arraes, pobre Arraes, se eles soubessem o que fizeram com o PSB. Mas, na sequência, se une ao PDT. São 7 partidos em 40 anos. É quase um recorde nacional. Não é um recorde nacional, porque o Brasil é um país que tem muitas excentricidades e extravagâncias. É nesse contexto que o Ciro tenta se posicionar como a candidatura do centro. Os ex-presidenciáveis, me permita a ironia, né? Dória, Mandetta, Leite, Luciano Huck, ficou muito claro que este espaço entre Lula e Bolsonaro diminuiu, reduziu, contraiu, eu diria, inclusive, encolheu, mas encolheu a um ponto em que, mantidas as atuais condições, o que no Brasil é sempre difícil de prever, porque tudo pode mudar em 6 meses, mas mantidas as, digamos, aquilo que nós podemos chamar os elementos objetivos mais estruturais da situação, a tendência é que, se o governo Bolsonaro conseguir concluir o seu mandato, coisa que está em aberto, vamos ver a gravidade da crise, atenção, mas, nesse momento, é o mais provável. O primeiro turno de 2022, Renato, é antecipado para o primeiro turno. Então, nós vamos ter um fenômeno diferente de todas as outras eleições. É que a campanha eleitoral já começa com o segundo turno, digamos, quando eu digo segundo turno antecipado para o primeiro, quero dizer que, na cabeça de dezenas de milhões de pessoas, é tudo ou nada desde o primeiro turno, porque é preciso votar contra aquilo que é interpretado como um mal intolerável. Então, o antibolsonarismo tende a ser aspirado pela candidatura do Lula e o antilulismo tende a ser concentrado na candidatura do Bolsonaro, esvaziando todas as posições intermediárias digamos, a espaços que são residuais, como foi a votação do Alckmin, finalmente, em 2018. Então, o Ciro tenta uma manobra que é dizer, olha, se alguém pode abrir um caminho, eu que já fui candidato à presidência tantas vezes, e eu, de fato, fui. Tive 12%. Tive 12%. Estamos aqui. E eu estou aberto a dialogar, porque, no fundo, ele está dizendo, vamos combinar, Faria Lima. Eu sempre fui um homem do capitalismo brasileiro.
Eu sempre fui uma candidatura que expressava a necessidade de modernizar o capitalismo brasileiro para que seja sustentável o regime democrático eleitoral. E vocês estão vendo o que aconteceu com a aventura do Bolsonaro. Vocês estão vendo o que era este fast track, esta via rápida que vocês abraçaram em 2018 para reprimarizar, asiatizar as relações econômicas e sociais no Brasil. O resultado é que agora correm o perigo de ter um governo de esquerda. E mais, um governo de esquerda liderado pelo Lula, que vocês puseram mais de 500 dias na cadeia. Então, vocês acham que vai ter Lulinha, paz e amor? Vocês acham que vai ter carta palossiana? Que o PT vai caminhar para o altar, oferecendo para o pai da noiva o dote que ele pedir? Depois de tudo que aconteceu no país, impeachment da Dilma, criminalização da direção do PT, cadeia em Curitiba, não pode ser candidato. E vocês acham que a esquerda e que a direção do PT vai pagar o dote para a noiva de quem é a candidatura a vice que simboliza o pacto capital do trabalho? Então o Ciro está dizendo, não confie no Lula. O Lula vai vir com um sorriso matreiro, mas ele vai ser pior do que o Maduro. Vem aí a vingança, vem aí a hora do ajuste de contas. Ele tem que, evidentemente, fazer um discurso que o credibilize diante do capital como uma alternativa in extremis contra o neofascista e contra o que ele vai apresentar como sendo uma esquerda radical. Evidentemente, essa disputa política nós vamos vivê-la agora no próximo período. Renato, Dri? Deixa eu te falar, Valério, já fica amarrado aqui para a semana que vem sem voltar. O pessoal está pedindo a sua volta. O Marcos, olha, chama o Valério mais. Eu vou te chamar, então, espero que você aceite voltar aqui. Combinado, Renato. Nossa, a Fórum, para mim, foi... Você sabe, a Fórum foi a primeira revista, portal de esquerda, que me convidou para ser colunista. E eu nunca esquecerei o teu gesto, Renato, e da tua equipe. Foi o gesto que me comoveu. Foi depois do comício do Circo Voador, em que, em nome do PSOL, eu fui falar uma semana antes da prisão do Lula, na sequência do assassinato da Marielle Franco. Aí você me mandou uma mensagem dizendo: queremos você na nossa equipe na Fórum. Foi há 3 anos atrás. E agora queremos você no nosso time de comentaristas aqui do YouTube. No Fórum 11h30. É isso aí, acho que o Valério travou. Não, Valério. Eu estou ouvindo, basicamente estou agradecendo a abertura que a Fórum me ofereceu nesses 3 anos para a publicação da minha coluna. Foi um gesto muito bonito e eu não esqueci.